aqui para mais um dia de estudo, Senhor, da Tua Palavra. E a nossa oração, Senhor Deus, é que o Senhor abra nossos olhos, para que a gente possa enxergar o que está escrito, Senhor. Abra nossos ouvidos, Senhor Deus, para que a gente possa ouvir a Tua voz no nosso coração, falando diretamente conosco. Abra o nosso entendimento, Espírito Santo de Deus, para que a gente possa entender a Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra não é qualquer leitura de um livro qualquer. A Tua palavra, Senhor Deus, ela tem a presença do autor da palavra. Então, que a gente possa estar lendo, ao estudar, Senhor Deus, e entendendo o que o Senhor quer conosco. E também, Senhor Deus, o nosso objetivo não é só guardar conhecimento dentro da gente. A gente quer aplicar todo o conhecimento, Senhor Deus, que temos encontrado em Ti, aplicar para a gente ser útil ao Teu reino aqui na terra, Senhor. Que o estudo da Tua palavra nos alimente, Senhor Deus, aumente a nossa fé, e que também produza frutos agradáveis a Ti. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Giovana. De volta ao nosso estudo. Glória a Deus. Saudade. Amém. Amém. Boa noite, paz. Saudade. Estava fazendo um curso, e o curso era à noite, toda semana, e agora acabou. Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos nós aqui. Bem-vinda. Vamos para o nosso estudo. Para a gente estudar. Apresentação do começo. Está aqui. 1 Coríntios 10. Esse capítulo, ele começa com o apóstolo Paulo para fazer um ensino a respeito de idolatria, de liberdade cristã. Ele vai lá no começo da história dos hebreus. Então, ele vai se reportar a coisas que aconteceram lá no começo. Essas coisas estão lá no livro de Êxodos. O que ele vai citar? Ele vai citar a nuvem, ele vai citar a desobediência. Então, a gente vai voltar um pouquinho à história dos hebreus, e ele vai pegar um pedaço dessa história para falar algo que está acontecendo ali na igreja de Corinto, e é isso que a gente vai estudar hoje. Será que serve só para a igreja de Corinto, ou a gente pode pegar conhecimento para a nossa vida, na igreja em que a gente está, no ambiente em que a gente está, sempre está lá junto, né? Então, a gente vai ver um pouquinho dessa história aí, junto com o apóstolo Paulo, para entender o que é o princípio que ele está querendo ensinar. Então, vamos lá. O primeiro versículo começa assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E aí eu vou adiantar só aqui para mostrar a respeito que nuvem era essa, né, que fogo era esse. Os hebreus, a história dos hebreus, eles passaram 400 anos, né, sendo escravos no Egito, debaixo de um jugo, e aí Deus usa Moisés e fala assim: Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. E aí a gente sabe um pouquinho dessa história, já teve até novela falando sobre isso, a saída do povo ali do Egito. Então vem primeiro as 10 pragas e depois esse povo vai caminhando. A gente sabe hoje que do lugar de onde eles saíram até chegar à Terra Prometida, se eles fossem caminhando, eles levariam 11 dias. Só que eles levam 40 anos.
E aí a gente entende que essa caminhada pelo deserto, Deus não estava só castigando esse povo, está demorando, né? Porque Deus ia indicando o caminho, a hora que eles tinham que sair, tudinho, tudo era indicado, e eu vou falar como que Deus indicava. Mas Deus estava preparando esse povo, estava tirando deles o espírito de escravidão, para eles entrarem numa nova vida livre. Aí Deus estava moldando o caráter de uma nação que surgiria dali. Então, qual a maneira como Deus dava os avisos para esse povo? Através de uma nuvem. Essa nuvem cobria todo o acampamento. Então, Deus ia com a nuvem, eles iam olhando para a nuvem lá no céu. Daqui a pouco a nuvem abaixava, assentava. Então, quando essa nuvem abaixava, o pessoal já sabia que não era para continuar caminhando. Então, eles ficavam ali, armavam o acampamento ali, ficavam ali. E essa nuvem ficava abaixada. E à noite, o deserto, à noite, ele faz muito frio, as temperaturas baixam. Então, o que Deus fazia para preservar a vida deles no deserto? Deus colocava uma coluna de fogo ali, no acampamento. Então, eles eram aquecidos à noite. E enquanto a nuvem estivesse sobre ali, abaixada sobre o acampamento, eles não levantavam o acampamento, não caminhavam. E aí, quando de repente eles acordavam, viam que a nuvem estava subindo. Então, eles entendiam que era hora de armar tudinho, guardar os mantimentos todos e iniciar uma nova caminhada. E eles eram guiados por essa nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. E eu acho muito interessante. Tem hora que quando eu leio essa passagem, eu penso assim, ai, Deus podia botar a nuvem, né, em cima da gente aqui. Assenta, fica. Levanta, vamos. E eles tinham ali visivelmente esse comando de Deus sobre a vida deles. Então, o apóstolo Paulo está falando disso, né? E o versículo 3 fala assim, todos eles comeram de um só manjar espiritual. O que o apóstolo Paulo está falando de manjar, né? É que veio o maná vindo do céu, né? Em forma de as cordonizes, né? Cordonizes? Não, manjar era um manjar, era tipo uma caixinha, coentro, né? Pão. Que vinha assim. Quando eles se queixaram que eles queriam comer carne, que eles estavam com saudade, Deus enviou as cordonizes para eles. Por que eu lembrei das cordonizes? Ah, tá, porque você hoje falou, né? Comiam até sair pelo olho. Então, Deus enviou. Então, todo dia, quando eles acordavam, tinham ali o manjar, o maná, que eles chamavam de maná. Caía do céu ali, e a gente sabe hoje que era uma semente que eles tinham que amassar, tinham que cozer, e eles comiam. Gente, eu creio que assim, nunca houve antes e nem depois um estar aqui na Terra diante de tantas manifestações, né? Tantas manifestações de Deus. Então, tinha nuvem, tinha coluna de fogo, tinha um maná que caía do céu, tinha Deus que ia diante deles, fazendo caminho plano para eles passarem. No Egito começou com as 10 pragas, e eles foram. E o que o apóstolo Paulo está falando? O que isso tem a ver? Por que o apóstolo Paulo está citando isso? Que ele quer pegar esse ensino do que aconteceu com o povo lá e trazer para o tempo dele, o tempo atual. Então, ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem, né? Ele começa assim, o que aconteceu com os nossos pais, né? Lá na antiguidade. Todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, a gente sabe essa passagem do mar, eles passaram pelo mar seco, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Aí o 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então,
Mesmo que Cristo não tenha nascido ali, o nascimento de Jesus é bem depois desse momento, mas o apóstolo Paulo coloca aqui Jesus já ali presente na criação, naquela caminhada, e Moisés bate na pedra e sai água, Cristo significa pedra, né? Então, ele fala assim no versículo 5, mesmo com tudo isso, aí ele entra no versículo 5 e fala assim, entretanto, conjunção adversativa, ela vai entrar aí para falar algo contrário ao que foi dito antes, em antítese ao que foi dito antes, ele vai botar uma outra história aí, ele vai começar. Entretanto, ele vai falar, Deus não se agradou da maioria deles. Então, ou seja, acontecendo isso tudo lá com o povo, aparece o versículo 5 falando que Deus não se agradou daquele povo, não. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, a gente sabe que não foi todo mundo que saiu do Egito que chegou lá, né? Os abaixos dessa idade aí, que 18 anos, né? Abaixos que nasceram ali nesse tempo é que entraram. O Josué e Caleb, porque o resto todo morreu no deserto. Aí o versículo 6, aí o apóstolo Paulo vai falar assim, por que ele puxou essa história lá do fundo do baú? Ele vai falar assim, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, eles quiseram, eles ansiaram, eles cobiçaram coisas más. Então, ele está falando que a gente não repita esse mesmo erro, porque lá atrás não deu certo. Deus não se agradou do coração deles, né? Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção do povo de Corinto e chamando a atenção nossa também, porque apesar de que a gente não tem a nuvem, né? Lá abaixada, não tem o maná, mas se a gente olha para a nossa vida, a gente tem o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e não é a nuvem lá, mas é dentro de nós, quando a gente está dando passo errado, o Espírito Santo de Deus nos incomoda. Ele dá é como se fosse uma campainha dentro da gente, a gente perde a paz. Então, hoje a gente tem o Espírito Santo de Deus, como essa forma aí de nuvem aí ensinando, e o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus, é Deus habitando em nós. E Deus fala, Deus supre. Eu posso falar aqui exemplos da minha vida onde não tinha, e Deus foi providenciou e chegou o alimento nas situações mais críticas, né? Então, ele fala assim que a gente não pode, tem que pegar esses exemplos aí, trazer para a nossa vida, e a gente não pode ficar cobiçando as coisas más. A gente tem que ter a necessidade de cuidar para que a gente não caia no mesmo lugar, na mesma tentação que os antigos caíram, né? Aí ele continua, o versículo 7 fala assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Então, volta a palavrinha idólatra que a gente já viu em capítulos anteriores, a respeito de idolatria. A gente viu que Deus não compactua com idolatria. Então, ele estava assim, não façam vocês igualzinho aquele povo lá que era idólatra. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Divertir-se. E não pratiquemos imoralidade. Então, ele volta a tocar no ponto lá nervoso do povo de Corinto, né? A imoralidade. Ele já falou sobre isso aí, mas
abertamente, né? Aqui ele está pontuando mais uma vez. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E caíram num só dia 23 mil. Ele está pegando a história e trazendo e falando assim, a gente não pode repetir. Não pode repetir isso, né? 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. A gente sabe das serpentes também, né? Por castigo, né? Deus mandou ali serpente e aí o povo começou a morrer porque era mordido pela serpente no deserto e Moisés corre para Deus perguntando, né, o que pode fazer, e Deus manda fazer uma serpente, e quando ergue, fala assim, ó, olhem para essa serpente, que se vocês forem mordidos olhando para ela, vocês vão estar livres, né, do veneno da serpente. E aí o apóstolo Paulo faz assim, olha, o povo anterior já fez isso e não deu certo. Então, vocês não podem caminhar pelo mesmo caminho que já deu errado. É igual assim, a gente está caminhando, está olhando para o lado, está vendo que certas atitudes de certas pessoas no final deu errado e a gente vai fazer a mesma coisa? Não, a gente vai evitar. O sábio é o que aprende observando o outro para não errar. Agora, tem gente que precisa falar. E tem gente que precisa bater. Eu penso em criança, né? Assim, né? Tem criança que você olha, já respeita. Tem criança que você nem precisa falar, ele olha lá, deu errado lá, ele não repete. Agora, tem criança que você precisa falar mais duramente. Agora, tem outros que nem falando duramente. Precisa pegar a chinela e bater, porque não aceita. Então, o apóstolo Paulo está falando assim, vamos aprender com os nossos pais para não repetir o mesmo erro que eles cometeram. Porque quem cometeu erro lá ficou no deserto, não saiu do deserto, morreu lá, né? Aí o 11, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, o que ele está falando aqui? Olha, o que está escrito é para a gente aprender. Não está escrito lá de qualquer jeito, jogado lá. Não é uma simples história de um povo. Tem ensinamento na história desse povo, para que a gente atinja o final vivendo de maneira correta que agrade a Deus. Então, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Essa aqui é uma advertência que eu levo a sério, que às vezes a gente está fazendo tudo certinho, está indo bem, e às vezes a gente olha para o lado, né? Aí vê um outro que não está indo tão bem, sabe? Aí a gente fala assim, bom sou eu que estou certinho, o outro ali que está errado, né? Mas ele dá uma advertência para quem está se achando bem, para quem está bom, para quem está fazendo as coisas certas. Ó, cuidado, você está de pé, cuidado para você não cair. Então, eu preciso estar atento, em vigília, o tempo todo. Eu não posso fraquejar. Eu não posso errar naquilo que eu chamo a atenção do outro. Por exemplo, a segunda aqui eu venho lendo a Bíblia, versículo por versículo aqui. Aí eu falo assim, vocês não podem fazer isso, não pode repetir aquilo, não pode nada. Aí vou eu na terça-feira, faço o que eu cheguei aqui na segunda noite e falei para não fazer. Eu preciso cuidar da minha vida também. Eu não posso só falar e deixar para lá. Não, eu preciso aplicar a palavra em meu coração, para que eu não caia naquilo que eu estou advertindo. Eu preciso prestar atenção. Então, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aí o 13, ele vai falar a respeito de tentação. E tentação é uma coisa que gera uma série de dúvidas. Eu vou ler o versículo.
não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, o que ele está falando? Que a tentação é no ser humano. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentada além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, há uma provisão em cima da tentação. E a tentação é para que a gente resista a ela. A tentação, queridos, às vezes você está assim, né? Ai, que vontade de fazer isso, mas você fala assim, meu Deus, isso é errado, Deus não gosta disso, Deus condena dos olhos da carne, né? Então, tudo isso é humano, você tem que dominar. É humano. Você tem que procurar ter domínio. Sim, mas aqui está falando então, que a gente não é tentada além da força. Pois é, então está avisando, isso não vem de outro lugar. O diabo está fazendo isso ou aquilo outro. Não, isso é humano, né? Você tem que procurar domínio. Meu olho grande. Meu olho grande. Mas a gente precisa fazer uma observação a respeito da tentação. O ser tentado não é pecado. Às vezes você fala assim, ah, meu Deus, que vontade de fazer uma fofoca, que vontade de murmurar. Aí você não falou nada, você está só pensando. Mas você não praticou o que você está pensando, não tem pecado. Não tem pecado aí. Onde é que entra o pecado? Na realização da tentação. Quando eu cedo à tentação, aí eu preciso me arrepender, confessar a Deus e continuar a caminhada. Mas aqui está falando na palavra de Deus que toda tentação ela não vem além das nossas forças. Então, a tentação ela pode ser, domada, dobrada. Ela não está ali para a gente cair. Agora, a gente cede à tentação e cai no pecado? Sim, às vezes a gente está mais bambeando e a gente cai. Só que ser tentado não é pecado. O pecado vem quando eu cedo à tentação. Então, isso aí precisa ficar bem claro. Às vezes passa algum pensamento na nossa cabeça, isso não é pecado. Desce para o coração, toma cuidado. Quando esse pensamento desce para o coração, aí eu já preciso tomar cuidado. Por isso que é bom, assim, vem um pensamento assim, você fala assim, sem falar, né? Você vai com Deus, assim, fala assim, Senhor, retira de mim isso não me pertence, bota fora disso, porque eu resolvo seguir o Senhor, eu resolvo buscar o alvo que está em Jesus Cristo, e vai adiante. Isso aí você não precisa ficar confessando, se arrependendo, porque não é pecado. Nós passamos por tentação, concupiscência dos olhos, da carne, né? Isso tudo aí entra. Mas ser tentado não é pecado. O pecado é quando a gente cede à tentação. Aí no 14 ele volta a falar da idolatria, que ele já falou. Aqui nessa parte eu acho muito legal que ele estende para a gente participando, estando dentro de um corpo. Eu acho muito legal essa colocação que ele passa a falar aqui. Presta atenção. É você fazendo parte de um corpo. Aí ele vai no 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A gente já aprendeu o que é idolatria. A gente já leu antes. Aí ele fala, fugir disso. Idolatria é colocar outra coisa no lugar de Deus. A gente pensa que é só os santos, né? Não, idolatria é qualquer coisa que a gente bote no lugar de Deus, que a gente ame mais do que a Deus, né? Aí o versículo 15
ele fala assim, falo como a criteriosos. Então, ele já vai mais, esmiuçar mais. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ali, quando a gente está junto, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, quando a gente participa da ceia, não é o sangue, não é o corpo de Cristo que a gente está compartilhando. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E eu acho interessante isso. Por que interessante? Interessante e temeroso. Quando eu estou participando, como eu participo de um só corpo, e aí não vai só ali na igreja de Corinto, vai à igreja de Roma, vai à igreja de Éfeso, todas, é um só corpo. Então, quando eu pratico a idolatria, eu estou sacrificando uma parte desse corpo. E eu preciso prestar atenção nisso. Porque não é só a minha vida, é a vida do corpo de Cristo. Às vezes a gente pensa que o pecar, e ele está aqui frisando mais esse pecado de idolatria, né? A gente pensa que só atinge a gente, mas é o corpo de Cristo. Se a gente chamou Jesus para habitar em nosso coração, então nós fazemos parte dele. Então a idolatria está ali brigando com Jesus. E eu preciso prestar atenção nisso. Aí ele vai para o versículo 18 e fala assim: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? A gente já viu que ele já falou que não. Não tem valor aquilo ali. Não tem. Ele está frisando aqui a parte de sacrifício, de ídolo. Por quê? Essa igreja, ela nasceu num lugar contaminado por idolatria. Por isso que ele está frisando. Aqui ele está falando de ídolo e de coisas sacrificadas a ídolo. Quando a gente traz para o nosso ambiente, a gente não pode só pensar em coisas sacrificadas a ídolo, não pode só pensar nas imagens, a gente tem que aumentar o âmbito dessa questão. Mas aqui ele está frisando. E ele está frisando que o ídolo, ou as coisas sacrificadas ao ídolo, não tem valor. Não tem valor. Aí, mas eu preciso prestar atenção no ato da pessoa quando está sacrificando a ídolo. O que ela está fazendo? Ela está fazendo sacrifício para Deus? Não. Né? Aí o 20 ele fala sobre isso. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ele fala assim, as coisas lá, elas não afetam, elas não fazem nada. Só que é meio como se a gente estivesse se associando aos demônios que eles estão sacrificando. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Aí ele fala assim, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É aquela coisa que Josué falou lá para o povo lá, saindo do deserto, né? Vocês têm que escolher quem vocês querem servir. Se a Deus ou
aos outros lá. Né? Aí ele fala assim, eu e minha casa serviremos a Deus. Ele decide ali, ele pontua ali a quem ele quer servir. Eu, por minha conta, eu falo assim, nas coisas que são associadas a ídolo, eu prefiro não me associar, eu prefiro não estar junto. Não tem problema, ele falou lá atrás, né? Problema nenhum, porque o ídolo não é nada, o ídolo não cheira, não vê, não nada, mas aquilo ali é objeto de culto de uma pessoa. Então, eu prefiro não me associar. Não quero associação com isso. 22. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? Então, eu preciso tomar cuidado. É igual agora, a gente vai mexer com casais durante 7 semanas. É uma hora que a gente fica muito atento. Por quê? Porque a gente vai estar entrando em batalha de famílias, de casas, que eu não sei o que eles estão fazendo lá na casa deles. E a gente vai entrar no casamento deles lá. A gente não sabe a maneira como eles estão criando os filhos. É do jeito correto que Deus fala ou não? E a gente vai entrar nisso aí. Então, muitas vezes, quando você entra em alguma batalha por alguém, você precisa estar bem firme na sua posição. Jesus, quando mandou os discípulos irem de 2 em 2, eles foram, né? Jesus ficou olhando assim, vendo a situação, ele falou que via demônios caindo, né? Enquanto eles estavam lá pregando, expulsando, mas teve uns que vieram assim, olha, os seus discípulos não conseguiram fazer isso não. Aí ele fala assim, essa casta, ela sai com jejum e oração. Então, às vezes, o que está lá na vida do outro que a gente vai entrar e ajudar, a gente não sabe o que está lá. Às vezes está tudo limpinho, tudo correto, às vezes é um pequeno ajuste ali, né? Mas às vezes não. Às vezes a casa lá já vem de uma vida lá envolvida, lá atrás, com muitas coisas, e às vezes não abriu mão de tudo. E a gente vai entrar. Então, quando a gente, não tem a ver aqui com a história, não sei por que eu estou falando isso, mas a gente precisa também estar atento a isso. Nem toda batalha para a gente entrar. A gente precisa ter sabedoria. Será que é para eu entrar na luta aí com esses irmãos aí? Será que é para eu entrar em oração aí? Por quê? O que está lá pode vir cá para perturbar. E eu preciso estar com minha casa toda preenchida com as coisas de Deus, para que o que está lá não encontre lugar nem morada aqui. Então, nem toda batalha é para a gente entrar. Nem toda batalha é para a gente entrar. Aí vamos para o 23. A gente pode conversar sobre isso mais aí em algum outro momento. Sobre batalhas espirituais. 23. Todas as coisas são lícitas. O que ele está falando? Tudo, se eu faço com a consciência boa, eu posso fazer. Todas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, o que eu tenho que pensar nas coisas? Eu tenho que pensar nas coisas que convém eu estar junto, convém eu fazer, convém eu meter a mão, meu pé, tem coisas que convém. Agora, eu também tenho que pensar nas coisas que edificam. Então, eu vou colocar meu pé naquilo que edifica, eu vou colocar minha mão naquilo que edifica, porque tem coisas que não edifica. E se não edifica, e se não convém, não vale a pena eu estar lá.
Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, eu preciso estar pensando não só em mim, mas eu preciso estar pensando também no outro. Eu estava conversando com a Adalberta a respeito de servir. Hoje, na minha leitura matinal da Bíblia, né, Jesus estava falando, né, estava lá no final da vida, já para ser entregue, né, para ser crucificado, e ele falando ainda, dando as últimas instruções lá na ceia com os discípulos, e ele falando, qual é o maior? Aquele que está à mesa para ser servido ou aquele que serve? Aí ele falou, o maior é o que está à mesa para ser servido, né? Mas Jesus falou assim, mas vocês foram chamados para ser aqueles que servem. E eu estava falando com a Adalberto, né? Como é que a gente pode servir, né? No reino de Deus. A gente serve dando um abraço, a gente serve cedendo o nosso ouvido para ouvir a angústia do outro, a gente serve orando pelo outro, a gente serve, sei lá, tanta coisa. Tem várias maneiras da gente servir. E Jesus falando com eles que o maior não é o que está sentado à mesa esperando ser servido. No reino de Jesus, o maior é aquele que se predispõe a servir, que tem no coração o desejo de servir. E aí bate com esse versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Aí 25. Aí são as instruções práticas. Comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, está sendo vendido lá no mercado. Ontem a Eni estava falando sobre isso, né? Que lá no culto, lá do sacrifício, né? Pegava-se uma parte era queimado, e aí outra parte ficava lá com os levitas, outra parte a pessoa levava para casa, e às vezes eles iam no mercado pegar esse excedente de carne e vendia lá no mercado, né? E aí eu lá, né, ia lá no mercado para comprar carne e comprava a carne, e foi lá no culto a carne. Mas aí eu compro e não pergunto nada de onde veio essa carne, nada, eu pago. Agora, se alguém falar para mim que essa carne foi sacrifício, aí então eu já não pego mais. Aí ele fala assim, comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo é do Senhor. Tudo Deus criou. 27. Se algum dentre os incrédulos, então os de fora, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, 28. Porém, se alguém vos disser, lá no meio, lá, você está lá, aí fala assim, isso é coisa sacrificada a ídolo. Então, o que eu faço? Não como. Por causa daquele que me advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não atua propriamente. Por quê? A gente sabe que tudo vem do Senhor, a gente sabe que aquilo ali não vai fazer mal, mas por causa do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que eu hei de ser insultado por causa daquilo que eu dou graça? Então, o outro vai estar vendo ali, eu ouvindo que aquilo ali é carne sacrificada a ídolo, e ele vai estar me olhando. E eu, por causa do outro, eu falo assim, não como. Porque o testemunho não vai ser abalado.
Agora, se eu como, o outro mesmo vai sair apontando o dedo e falando, olha lá, ó, o que faz. Aqui está falando de comida, a gente pode botar bebida. A palavra de Deus fala a respeito do vinho, né? Aí, vinho é pecado, vinho é não sei o quê. Não, o apóstolo Paulo manda até Timóteo tomar um golinho de vinho todo dia, uma taça, por causa da enfermidade dele. Hoje a gente sabe por quê, né? Tem uma substância na uva que é boa para curar a enfermidade. Então, o apóstolo Paulo falou. Só que, de que maneira que eu vou tomar esse vinho? Todas as pessoas que estão me vendo tomar vinho lá no bar vão entender que eu posso, que eu tenho liberdade de tomar, ou elas vão pensar outra coisa de mim? Então, por conta do outro, eu prefiro não fazer. Eu prefiro não fazer. Embora eu saiba que posso tomar, que não é pecado, que Deus não vai me condenar. O que Deus fala na palavra dele a respeito de bebida? Lá no Antigo Testamento, ele fala para fugir de bebida forte. Bebida forte é bebida destilada, lá no Antigo Testamento. Já no Novo, fala, o apóstolo Paulo mesmo fala, não vos embriagueis. Então, fala contra se embriagar. Uma taça de vinho não embriaga, talvez me embriague, eu estou sem álcool, né? Vai fazer um efeito em mim. Tinha o vinho só fermentado, ele faz bebida misturada, Sim. Eles botavam uma dose de destilado, de álcool para ficar, que até hoje tem o vinho do Porto, não é um vinho comum, é um vinho misturado. Misturado. Você bebe uma dose igual cachaça, cai duro. E esse vinho que era oferecido ali na ceia, ele tinha álcool ali, porque o apóstolo Paulo, quando fala na ceia, fala que eles, por que vocês estão embriagados aqui, né? O povo tomava vinho mesmo ali na ceia, não era só uma tacinha, não, um copinho pequenininho, não, né? Então, ele faz a recomendação, não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ali está falando que é pecado beber uma taça de vinho? Não, não é pecado. Né? Mas por conta do testemunho, a pessoa que está passando e está vendo, será que ela vai pensar assim, não, só está tomando uma tacinha, não vai ficar bêbado? Ou então vai passar e vai falar, a Gil estava ali enchendo a cara de vinho, eu passei e estava lá. Então, gente, por conta do outro, convém que a gente deixe ou se restrinja, né? Não faça. Esses cuidados, eu estou também servindo com esses cuidados. Eu estou tendo cuidado com o outro, então isso é servir. Eu abro mão da minha liberdade e me submeto para servir, para que o outro não se escandalize. Né? 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, então aqui ele está englobando tudo, comida, bebida, qualquer outra coisa aí. Ele fala assim, ó, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu preciso ver se o que eu estou fazendo, o que eu estou bebendo, o que eu estou comendo, se isso glorifica o nome de Deus. Se glorifica o nome de Deus, amém. Se não glorifica, convém que eu não faça. Por amor a Deus e ao testemunho. E aí, 32 fala assim, não vos torneis causa de tropeço. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Às vezes eu falo assim, gente, não tem nada a ver isso, nada a ver, bobeira que essa pessoa está pensando. Mas aí eu faço, eu me torno causa de tropeço. Então, eu preciso ter muito cuidado com o outro também. Não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Eu tenho que pensar nas coisas que eu faço, eu tenho que pensar como eu respondo a Adalberto,
no meio do povo. Talvez aqui dentro de casa a gente possa fazer uma brincadeira que fazer lá na frente do povo vai ser escandaloso. Então tem que ter cuidado. Por minha causa? Não. Mas para não ser causa de tropeço para o outro. Por isso, fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, isso mesmo. 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Qual é o alvo de apóstolo Paulo? A salvação dos gentios, a salvação do povo. Esse era o alvo maior. E por conta desse alvo que ele tinha, de pregar o evangelho, das pessoas aceitarem o evangelho, ele abria mão de liberdade, de coisas que ele falava assim, isso não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Mas, por conta de não ser tropeço na vida de alguém, eu prefiro me abster, para que outros sejam alcançados, né? Termina aí, 32? Tá. Aí eu botei essa observação aqui. Portanto, e bem importante essa observação, ser um bom exemplo é essencial para quem busca uma vida coerente com a mensagem cristã. Essencial ser um bom exemplo. E também para quem deseja alcançar mais pessoas com essa mensagem. Por que eu coloquei ali que é essencial? Para quem quer ter uma vida coerente, uma boa mensagem cristã, e também para quem quer alcançar as pessoas com a mensagem que prega. Por que é essencial? Porque se eu levo uma vida sem estar olhando para essas coisas, sem ter esse cuidado, talvez aquele que esteja me ouvindo vai falar assim, tá falando isso, mas eu já vi fazendo isso e aquilo outro. Aí não aceita a mensagem de Jesus por conta do meu testemunho. Então, o que é mais importante para mim? Usar da minha liberdade de fazer tudo, porque tudo é lícito para eu fazer, eu tenho liberdade, o meu entendimento é esse, que não é pecado. Para mim é mais importante eu usar dessa minha liberdade, ou para mim é mais importante eu ser um padrão para que as pessoas aceitam aquilo que eu estou falando como verdade. Então, esse peso na balança a gente tem que ter. Para que é a minha vida? A minha vida é só para mostrar, eu sou livre, posso beber a minha taça de vinho, posso não sei o quê, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas e as pessoas no meu entorno, então, aceitam bem o que eu falo? Ou elas falam assim, isso aí fala isso, mas a vida dele não é isso. Sabe? O que é mais importante para mim? Eu preciso botar na balança. Inclusive, essa carta de Paulo é dividida em capítulos, mas ele não escreve dividido em capítulos, ele faz uma carta só. E o próximo versículo, que é o primeiro, que é o primeiro do 11, lê aí para mim. É muito interessante a firmeza de Paulo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O cara tem que estar muito certinho do que está falando, que muito é a certinho sequência do que está praticando. Que eu devia até ter colocado aqui. Porque falar é fácil, agora praticar. Por que ele fala isso? Eu acho assim, uma ousadia, apóstolo Paulo falar isso no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu falo que é uma ousadia, sabe? Mas é uma ousadia que eu falo assim, Senhor, eu quero ter isso na minha vida também, sabe? As pessoas que me cercam, eu poder falar assim, olha, me imita que você vai agradar a Deus, sabe? Faz o que eu faço, que você vai agradar a Deus. É muito diferente daquele que prega e fala assim, não olha para mim não, olha para Deus. Aí eu acho que quando a pessoa fala assim, não olha para mim, ela se omite de testemunhar, sabe?
Agora, quando você pega isso, essa força, assim, coloca na tua vida, te obriga você a caminhar agradando a Deus nos seus passos. Quando o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele está pegando para ele o peso do bom testemunho. Ele está pegando para ele o padrão de testemunhar e passar para o outro assim, ó, olha para mim. E isso é pesado. E antes, um pouquinho na carta, ele diz que faz uma porção de coisa com muito esforço, inclusive diz lá, o próprio corpo para não ser desclassificado. Para não encontrar. Tremendo, né? Tremendo isso. Posicionamento. É um posicionamento que ele tem, que ele assume e de responsabilidade para com a palavra de Deus. Ele não joga assim, não me imita não, olha para Deus. Quando a gente fala assim, fica olhando só para Deus, não olha para mim não, você coloca só Deus e não está nem aí com o seu testemunho. Mas quando você fala assim, ó, olha para mim, eu sou imitador de Cristo, eu vou errar, mas eu também, na hora que eu errar, eu vou falar com você, olha, me perdoa, porque eu errei, porque a palavra de Deus fala isso e eu fiz errado. E não é que a gente vai acertar, não tem isso na Bíblia, de que você não erra, você não vai pecar. Inclusive, quem fala assim é mentiroso, né? Apóstolo João fala isso. Mas me obriga a ter responsabilidade para com o testemunho que eu estou dando com as pessoas. Porque quando eu falo assim, não olha para mim, não. Significa que eu vou estar fazendo e vou estar livre, não tem responsabilidade nenhuma com o meu testemunho. Agora, quando eu coloco assim, Senhor, eu estou te imitando, e eu viro para a pessoa e falo assim, olha para mim, eu sou imitadora de Jesus, olha para mim, me imita, eu imito Jesus. Aí me traz uma responsabilidade de andar bem, de ter caráter, de ter um bom testemunho, de abrir mão, não ceder às tentações. Me obriga, eu tenho responsabilidade. E eu não estou jogando a responsabilidade de lado, né? Então, preciso ter muito cuidado. Testemunho, ele fala alto, o testemunho, ele abre porteiras para o evangelismo. Se o que você tem para falar para as pessoas é importante, então vale a pena você cuidar do seu testemunho. Vale a pena. Né? Porque quando você não cuida, as pessoas já tiram o crédito de você, assim, já tira de lado. Agora, quando você cuida do teu testemunho, a tua palavra tem mais força. Então, se você tem uma mensagem no seu coração que é importante, que salva vidas, que tira a pessoa da escravidão e traz para a liberdade em Cristo, se isso é importante, então cuide do seu testemunho, dentro de casa, no seu trabalho, na rua, na igreja, cuidado como falar, cuidado como se veste, cuidado com os gestos que você faz, tudo isso entra no testemunho. A gente pensa que não, o vestir, o tom que a gente fala com o irmão, o jeito que a gente trata o irmão, isso tudo está dentro do pacote de bom testemunho. E eu preciso estar olhando isso. Por que eu preciso estar olhando isso? Porque a mensagem que Deus colocou no meu coração, ela é mais importante do que eu viver assim, sabe? Sem prestar atenção, cuidando, achando, fazendo só o que eu acho certo, não ligando para o outro, não considerando o outro. Eu preciso prestar... somente que estou salvo. Estou salvo, então... Eu fico achando, vivendo só porque eu sou salvo, eu vou de qualquer jeito. Só com o meu umbigo e... Não pode, gente. A gente precisa... O testemunho nosso é a prática da palavra de Deus em nós. Porque não adianta nada eu falar que eu amo a Deus, amo a palavra dele, mas eu não pratico a palavra dele. Somos parte do corpo e o corpo está ligado, está tudo ligado. A prática da palavra de Deus é o meu testemunho. É o que eu faço, é o que eu pratico.
Então, eu preciso tomar cuidado, sim. Preciso estar cuidando do meu tom de voz, eu preciso estar cuidando do meu olhar, eu preciso tudo isso. Eu sou melhor, maior. Não me considerar o melhor de todos. Aí eu brinco assim, embora, eu brincando, né? Eu falo assim, embora eu sei que eu sou boa, que eu sou melhor, tudo, aí eu brinco com as meninas riem pra caramba. Eu sei que vocês não, mas não é assim. A palavra de Deus fala que a gente deve se considerar o outro superior, tratar o outro com gentileza, tratar o outro com carinho, com amor, sabe? Isso faz parte. Pensa assim, é só quando está lá em cima pregando, é só quando está falando lá no círculo de oração com as irmãs, é só ali? Não, nada a ver. Aquilo lá vai ser o resultado da tua vida toda. Ali é que as pessoas vão acreditar em você, porque elas veem você praticando a palavra de Deus com a sua vida. Então, é um peso, né? É um peso. Sem contar a regrinha, né? De quem se exaltar e de quem se humilhar. Quem se exalta e quem se humilha, né? Jesus falou sobre isso. Eu vou orar e vou abrir para falar. Alguém quer falar alguma coisa antes da oração? Não? Então, eu vou orar e vou fechar aqui, e aí a gente conversa mais tranquilo. Amém, Senhor. Que mensagem, Pai, das nossas vidas, Senhor. A prática da Tua palavra, Senhor. O cuidado, o apóstolo Paulo falando sobre o cuidado com o nosso testemunho. Outros lá no passado fracassaram e morreram lá no deserto. E ele chama a atenção da gente, Senhor, para que a gente cuide, para que as coisas não sejam tão superficiais, que eu não use da liberdade que o Senhor me deu para humilhar o outro, para não considerar o outro meu irmão. Senhor, que isso fale alto ao nosso coração, Senhor Deus. Que a gente aprenda mais e mais e aplique isso em nosso coração. Que a gente possa falar como o apóstolo Paulo fala lá no primeiro versículo do capítulo da semana que vem, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele considerava isso, a responsabilidade que ele tinha com o evangelho que ele pregava, mostrava isso na vida dele. Que a gente possa levar isso em consideração com as nossas vidas, Senhor, para que o teu evangelho, Senhor Deus, seja pregado através das nossas vidas, porque tem lugares, Senhor Deus, que a nossa igreja não vai, é a gente que está lá. Então, se é a gente que está lá, é a gente que tem que ser o imitador de Cristo lá, aonde Deus está colocando a gente. Então, a gente precisa, Senhor Deus, levar isso a sério. E não envergonhar, Senhor Deus, o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém.